Olá, sejam todos bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. O meu nome é Rogério Fanti e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Leis Morais da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, e hoje falaremos do capítulo 20, que se chama Desperdícios. Esse livro, como nós sabemos, a Joana de Ângeles escreveu baseado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua parte terceira. A parte terceira do Livro dos Espíritos, ela discorre sobre a lei divina ou lei natural. E esse capítulo 20, Desperdícios, ele está baseado na lei de conservação. Então, quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, a lei de conservação, onde Joana de Ângeles está baseando esse capítulo 20, ela vai desde a pergunta número 702 até a pergunta número 727 do Livro dos Espíritos. Então lá, se vocês tiverem curiosidade, o assunto ele está mais detalhado, está mais expandido lá no Livro dos Espíritos. E aqui, inicialmente, eu gostaria de pedir a colaboração de todos vocês para podermos ampliar cada vez mais esse trabalho do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, que vocês nos ajudem curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que possamos ampliar cada vez mais o alcance desse trabalho de divulgação da doutrina espírita que vem sendo feita pelo Frei Anselmo. E caso você também puder deixar um comentário, será muito importante também, seja um elogio, uma crítica ou até mesmo uma sugestão que você gostaria de deixar para nos ajudar, para contribuir com esse trabalho do Frei Anselmo. Então, inicialmente, gostaria de convidar a todos para fazermos uma prece inicial. Vamos então procurar nos recolher, nos concentrar. Quem quiser pode também fechar brevemente os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, em agradecimento por estarmos aqui juntos, tendo a oportunidade de refletir, de buscar esclarecimento, de buscar instrumentos para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso. Pedimos aos espíritos amigos que estejam conosco, nos incentivando, nos auxiliando no processo de compreensão e nos amparando na nossa evolução espiritual. Que assim seja. Então, essa lição de hoje, inicialmente, nós precisamos falar um pouco sobre a lei de conservação, que é o foco que a Joana de Ângeles aqui desenvolve. Quando falamos em lei de conservação, estamos falando do instinto de conservação. Nós, seres humanos, nós estamos sujeitos ao instinto de conservação. Nós estamos encarnados nesse corpo e, pelo corpo físico, nós somos seres mortais. E, nesse ponto, nós também compartilhamos com os demais seres vivos, com os animais, por exemplo, essa característica de, pelo corpo, sermos mortais e, pelo corpo, estarmos sujeitos ao instinto de conservação, assim como os animais também estão. Então, a busca que todos nós fazemos pela conservação da vida, nós buscamos o alimento, nós temos necessidade de buscar abrigo, nós temos necessidade da água, do alimento, temos a necessidade de realizar o repouso, assim como demais seres vivos, porque nós estamos nesse corpo vivenciando essa encarnação. E esse instinto de conservação faz parte das leis divinas através da lei de conservação que é estudada nesse trecho do Livro dos Espíritos que eu citei para vocês, da pergunta 702
até a pergunta 727. Nós somos, pelo corpo, mortais, mas como nós somos almas criadas por Deus, pela alma, nós somos seres imortais, nós somos espíritos imortais. E temos também as nossas necessidades morais, nossas necessidades sociais, necessidades também psicológicas. Então, nós também temos necessidade de estima, necessidade de sermos queridos, de sermos amados. Nós temos necessidade, nós buscamos na nossa vida também o relacionamento interpessoal, o relacionamento social, nós buscamos as amizades, nós buscamos fazermos parte, termos aquele senso de pertencimento, de estarmos pertencendo a um determinado grupo social, pode ser ligado à parte da escola, a família, através do trabalho, nós participamos de grupos sociais e realizamos aquele desejo de pertencermos, de fazermos parte. Então, tudo isso está ligado às leis divinas. Então, nós temos essa necessidade de conservar a vida, mantermos cada um de nós vivos, suprindo as nossas necessidades e mantendo a vida. Por quê? Porque, pela sabedoria da lei divina, a vida, a encarnação que nós temos a oportunidade de viver, ela é a nossa oportunidade de aprendizado. Através de uma encarnação, o espírito, quando encarna e vive a vida física aqui na Terra, ele está buscando aprendizado. Nós temos até aquela forma popular de se dizer, muito comum, que a vida é uma grande escola, que nós estamos na escola da vida. Popularmente nós dizemos isso, e é uma grande verdade, porque a vida, ela ensina constantemente. Todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Então, através da reencarnação, o espírito ele busca desenvolver experiências, desenvolver aprendizados e o seu melhoramento, a sua busca de melhorar-se. E essa evolução do espírito, a doutrina espírita nos ensina que ela ocorre do ponto de vista intelectual, então nós evoluímos em conhecimentos, em aprendizados, é a parte intelectual, e nós evoluímos também na parte moral, aquilo que Jesus nos ensinou do respeito ao próximo, aquilo que Jesus nos ensina de aprendermos a perdoar, de aprendermos a desenvolver a empatia perante o sofrimento alheio, esse desenvolvimento de praticarmos o bem, praticarmos a caridade que Jesus nos ensinou, é o nosso desenvolvimento moral. Então, são as duas principais áreas onde o espírito se desenvolve, a parte intelectual e a parte moral. E isso é através da vida, através da reencarnação, do relacionamento do dia a dia. O ser humano é um ser que vive em sociedade, que convive diariamente. E é nessa convivência que nós vamos buscando desenvolver tanto essa parte intelectual como a moral. E o espírito evolui através das reencarnações. Só que nisso entra a grande palavra-chave que a Joana de Ângeles vai desenvolver bem nessa lição. A palavra-chave aqui é o equilíbrio, que passa justamente pela sabedoria das leis divinas, o equilíbrio, a harmonia. Então significa que a Joana de Ângeles vai enfatizar aqui os desperdícios. Então tudo aquilo que nós desperdiçamos é aquilo que está sujeito a fazer falta. Aquilo que eu desperdiço pode estar fazendo falta para alguém ou pode estar prejudicando o equilíbrio geral. Então, essa é a grande mensagem dessa lição, que tudo aquilo que a gente faz em excesso, aquilo que a gente vai além de um equilíbrio, de um limite, aquilo é prejudicial pelo excesso, pelo desperdício.
E é importante a gente destacar que esse equilíbrio é um equilíbrio que está previsto nessa lei natural, nessa lei divina que Allan Kardec estudou no Livro dos Espíritos. Então, é aquele exemplo de quando alguém come demais, quando alguém se empanturra de comida, de excesso. O que vai ocorrer aquilo? Necessariamente vai haver um mal-estar. O mal-estar vai ocorrer como consequência do excesso. Um excesso de bebida, também, da mesma forma, o excesso de bebida vai produzir necessariamente a consequência do mal-estar. Significa que esse equilíbrio, ele é a essência da lei divina. A lei divina, ela é justiça, ela é equilíbrio. Tanto é verdade que lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica que apesar de ter sido dividido em capítulos o estudo da lei divina, e existir o capítulo que fala de lei de conservação, um outro capítulo fala lei do trabalho, um outro lei de sociedade, lei de reprodução, lei de igualdade, ele explica que essa divisão da lei divina em capítulos é apenas para efeito didático, é apenas para efeito de um estudo mais organizado em partes. Porém, ele explica que a lei divina, ela é na verdade uma só. A lei divina é una, ela é só uma, e ela se expressa em amor, justiça, caridade. Essa é a lei divina que rege o universo. Tudo na lei divina é um equilíbrio perfeito, é uma justiça perfeita, uma harmonia. Então é justiça, amor, caridade e para entendimento didático, desdobramos essa lei de amor e de caridade e justiça, ela se desdobra em vários aspectos e um dos aspectos é a lei de conservação, onde o equilíbrio é a grande chave para que nós possamos viver de acordo com a lei divina. E o que a doutrina espírita nos explica, inclusive, é que a busca do bem-estar, ela é legítima perante as leis divinas, que nós busquemos o nosso bem-estar, que nós busquemos suprir as nossas necessidades. Inclusive, isso está de acordo com a lei de conservação, com o instinto de conservação. Nós precisamos buscar o abrigo, a alimentação, etc, etc. Isso é legítimo que nós busquemos um bem-estar para que nós possamos estar saudáveis, nós possamos estar com a nossa saúde em dia, nós possamos estar com as nossas energias ok, porque é através disso, como nós estamos vivendo no corpo, o espírito está momentaneamente encarnado no corpo, o espírito depende desse corpo saudável, alimentado, com energia, descansado, para poder a cada dia fazer essa busca, que é a busca da vida, de aprendizado, de evolução moral, de evolução intelectual. Aprender não só muitos conhecimentos pelo estudo, mas como a Joana de Ângeles ela enfatiza no prefácio aqui desse livro, Leis Morais da Vida, o ser humano se desenvolveu muitíssimo na parte científica, tecnológica, muitos progressos, mas ela enfatiza que nós precisamos buscar mais desenvolvimento moral, que é também um ponto importantíssimo da evolução do espírito. Então, é buscar capacidade de perdoarmos, é buscarmos a capacidade de fazer o bem ao próximo, de procurarmos ter a tolerância, o respeito por aquele que pensa diferente de nós. Então, isso tudo é a busca que nós espíritos fazemos e temos diversas reencarnações em que vamos buscando essa evolução. E a chave é o equilíbrio, que o nosso bem-estar, que é que quando nós construímos o nosso bem-estar, nosso, da nossa família, ao nosso redor, que esse bem-estar não seja construído de uma forma que tire do outro alguma coisa, que um excesso, que uma abundância exagerada de coisas para nós, de bem-estar para nós, não seja o causador da falta ao outro. É só esse equilíbrio que a lei divina nos pede, mas a busca de bem-estar
em equilíbrio, ela é perfeitamente legítima. E aí entra um conceito-chave fundamental dentro da sabedoria das leis divinas, que é um pilar essencial da doutrina espírita, que é a reencarnação. Esse pilar é absolutamente essencial, porque pela sabedoria das leis divinas, o que vai ocorrer? Toda vez que nós aqui na nossa vida tomamos decisões, praticamos ações, nós vamos construindo esse mundo aqui onde nós vivemos. Nós vamos construindo aqui essa sociedade pelas decisões, pela forma como nós vamos buscando justamente satisfazer essas nossas necessidades. Podemos fazer isso de uma forma equilibrada, como prevêem as leis divinas, sem causar o sofrimento ao outro, sem causar a falta ao outro. Então, podemos construir uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade que seja inclusiva, em que todos possam desfrutar dos benefícios que a sociedade produz, ou podemos tomar outras decisões mais desequilibradas e podemos construir uma sociedade mais injusta, onde poucos têm muito e muitos não têm nada. É uma construção que nós fazemos. Podemos construir uma sociedade mais competitiva, mais polarizada, com grupos que se confrontam. Isso são decisões nossas e nós vamos construindo a sociedade. O que Jesus nos deixou no seu Evangelho é a prática do bem, é o respeito, o equilíbrio, o amor ao próximo. O fato é que, seja de uma forma, seja de outra, nós temos essa liberdade. A liberdade está dentro das leis divinas. Porém, pelas reencarnações, nós iremos exatamente colher numa próxima reencarnação, quando aqui retornarmos a este mundo, a esta sociedade, nós vamos colher daquilo exatamente que plantamos. Nós somos seres que vivemos em coletividade, vivemos em sociedade, e nós somos seres que herdamos de nós mesmos. Nós herdamos daquilo que nós mesmos construímos. Então, quando aqui retornamos, numa próxima reencarnação, encontraremos necessariamente o resultado de tudo aquilo que nós mesmos construímos. Pode ser um meio ambiente equilibrado, onde o consumo de determinados recursos permite que esses recursos se reproduzam e existam recursos no futuro para as próximas gerações, ou podemos voltar e encontrar um meio ambiente extremamente desequilibrado, com escassez, com poluição. Então, a reencarnação, ela é de uma imensa sabedoria de Deus, porque nós vamos ganhando experiência, nós vamos aprendendo através dessas reencarnações e vamos construindo aquilo de que nós mesmos acabaremos por usufruir no momento futuro. E para trazer esse fechamento, a palavra da própria Joana de Ângeles no texto, eu gostaria de ler aqui a conclusão que ela nos traz no próprio texto aqui, onde ela diz o seguinte: reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, procurar ver se o que nós temos não causou a falta em alguém. Então, reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Divide os teus recursos, tuas conquistas, e vê-los-á multiplicados em 1000 mãos, que se erguerão louvando e abençoando as tuas generosas mãos, que seria a construção de uma sociedade mais justa, onde todos conseguem ter acesso ao básico, pelo menos. Todos conseguem acessar o básico necessário à vida, então o equilíbrio. E aí ela continua dizendo: passarás pelo mundo, queiras ou não, ou seja, pelo corpo, necessariamente um dia nós teremos a morte. Isso faz parte para todos nós. Então nós passamos pelo mundo. Nós não somos aqui perenes pelo corpo. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. E aí entra a reencarnação. Aquilo que fazemos, aquilo que construímos aqui no dia a dia, fica aguardando o nosso retorno pela reencarnação. Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje,
faltar-te-á amanhã. Não o duvides. Sê pródigo sem ser perdulário, generoso sem ser desperdiçador, e o que conseguires será crédito ou débito na contabilidade da tua vida perene. Então, essa é a grande chave, a palavra-chave que Joana de Ângeles nos deixa nessa lição de hoje, que é a busca do equilíbrio, de construirmos o nosso bem-estar sem que isso represente prejuízo ao outro. Essa é o grande equilíbrio das leis divinas. Então, eu gostaria de aqui, mais uma vez, agradecer a todos, mais uma vez, reforçar que nos ajudem curtindo, deixando o seu comentário, a sua sugestão, para que esse trabalho possa, cada vez mais, através do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, cada vez mais aumentar essa divulgação, esse trabalho em relação à doutrina espírita. E vamos aqui encerrar com a nossa prece final, procurando elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelos bens, pelos recursos que nós temos à nossa disposição para poder realizar a nossa vida, pedir a Deus que nos ilumine, pedir a Deus que nos inspire para que nós possamos ter a sabedoria necessária desse equilíbrio, de procurar lembrar que existe o próximo, lembrar que a vida em sociedade ela é coletiva e que, através desse uso ponderado dos recursos, nós estaremos garantindo também que as gerações futuras possam também desfrutar de todos os recursos que esse planeta dispõe de uma forma equilibrada e justa. Que Deus nos ampare e que os bons espíritos nos auxiliem na nossa evolução espiritual. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro aqui com esse livro da Joana de Ângeles. Um grande abraço a todos e muito obrigado.